What's up, guys? Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Aqui quem fala é o Breno, do meu quarto to the world. Hoje, no nosso segundo vídeo, nós iremos falar sobre um tema que é muito importante para as pessoas que estão começando a aprender inglês agora, que é dicas de como aprender inglês de uma forma legal. Eu elenquei algumas dicas que serviram para mim e que ainda estão servindo porque eu sempre estou aprendendo inglês ao decorrer do tempo. Eu sempre vou estar aprendendo inglês. Então eu acho que essas dicas vão ajudar muito vocês a pegar vocabulário, a desenrolar a língua, a fazer diversas coisas que elas têm que fazer, né? No caso. Então, eu sou aluno do curso de Letras Português e Inglês do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Camusim, que é a minha cidade, e eu estou no terceiro período. Minha história com o inglês ela é muito legal, muito interessante, mas fica para um próximo vídeo. Hoje nós iremos falar das dicas. Então, gente, vão logo se inscrevendo no canal e deixando um joinha, que vai ser muito importante para o crescimento do canal e assim fazer com que ele possa levar o conhecimento às pessoas que não têm condições e acesso a cursos caros de inglês. Então deixa o joinha, se inscreva e compartilhe com seus amigos. A primeira dica é: tenha foco. O inglês ele não vai cair do céu e muito menos vai bater a sua porta dizendo parabéns, agora você é fluente. Pode esquecer que isso nunca vai acontecer. Porque o inglês ele é uma coisa progressiva. Você precisa criar uma linha para que você consiga alcançar seu objetivo. Mas como assim uma linha? Você tem que traçar um percurso desde o começo, o meio e o continuar, porque você nunca termina de aprender inglês. Essa linha é uma coisa progressiva. Você vai começar como iniciante, depois você vai para o intermediário e depois você vai chegar no avançado. Essa linha, ela é seguida sempre, porque você nunca sai do básico e já está no avançado. Você sempre tem que ter o foco para você passar por todas as etapas de maneira mais proveitosa. Então, o foco na aprendizagem do inglês ele é muito importante, porque o inglês, para diversas pessoas, se dá no tempo diferente. Por exemplo, uma pessoa consegue aprender mais rápido do que outras. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa muito boa, porque depende da sua produção diária. Então, vamos para a dica número 2. Faça todo o possível para acrescentar o inglês ao seu dia a dia, porque é assim que você vai conseguir pensar em inglês. Mas qual a importância de botar o inglês no nosso dia a dia? A importância é que você vai ter contato com o inglês diariamente. Você vai pensar em inglês, você vai olhar para as coisas e pensar em inglês, você sempre vai estar em contato com a língua. Eu, particularmente, eu gosto de pensar muito em inglês. Quando eu olho para alguma coisa, eu penso que é aquela coisa, eu descrevo aquela coisa na minha cabeça. Quando alguém me faz uma pergunta, eu primeiro penso a pergunta em inglês para depois falar em português. Ou então, quando eu estou em sala de aula, eu fico pensando em algumas coisas que o professor fica falando e eu fico traduzindo para o inglês dentro da minha cabeça. São essas coisas que você vai botando no seu dia a dia, que vai se tornando hábito, que faz com que você consiga absorver mais o inglês, memorizar mais as palavras, praticá-las e ainda conseguir memorizá-las. Mas como eu faço isso de uma maneira mais manual? Eu costumo colocar isso em diversos locais do meu quarto, falando o nome de várias coisas. Por exemplo, aqui ó, tem essa parte aqui, dali para lá, são alguns verbos irregulares, alguns verbos que eu tinha dificuldade, que eu não tenho mais, porque eu sempre olho para eles e agora eu aprendi. Então isso é uma coisa muito, muito massa de se fazer. Por quê? Porque ajuda muito. Você está literalmente botando o inglês no seu dia a dia, vai te ajudar
a aprender as palavras de uma forma muito mais dinâmica. E vamos para a dica 3. Não tenha nenhuma vergonha de falar inglês. Nenhuma. Isso atrapalha muito no desenvolvimento da pessoa que quer aprender inglês, que precisa aprender inglês. Isso afeta de tal modo que a pessoa ela fica com vergonha de falar. Por que eu vou ter vergonha de falar uma coisa boa? Uma língua legal, uma língua mundial. Por que eu vou ter vergonha de mostrar para alguém que eu estou no processo de aprendizagem de uma língua nova? Isso é uma coisa para a pessoa se orgulhar. Aqui os meus amigos, eles têm um certo rancinho de mim porque eu sempre penso em inglês. Eu sempre respondo as perguntas deles em inglês e isso faz com que eu consiga aprender mais. Só que eu já estou tão acostumado a responder as pessoas em inglês que eu respondo em inglês, só que eu esqueço de traduzir. Aí os meus amigos ficam boiando, por isso que eles têm assim um certo rancinho de mim, porque eu sempre respondo tudo em inglês, mas eu não traduzo algumas vezes. E isso faz com que a comunicação às vezes se torne um pouco difícil. Mas não tenha medo de falar inglês. O benefício de falar muito inglês é que você pratica o inglês, que é uma das melhores formas de você aprender. Quando você fala, você também está memorizando as palavras que você está falando. Você está no processo de aquisição dessas palavras. Isso é muito importante para as pessoas que literalmente querem aprender inglês. Então, meu amigo, vá lá, não ligue para as pessoas e fale como se não houvesse o amanhã, porque literalmente não há. E vamos para a quarta dica de inglês. Nunca mais cometa a fucking barbárie de assistir filmes e séries dublados. Pelo amor de Deus, isso é terrível para quem quer aprender inglês, porque vocês não praticam. Assistir filme legendado é uma das melhores opções para quem quer assistir filme e quer aprender inglês. Por quê? Porque você vai estar se familiarizando com a língua que você quer aprender. Quando você está assistindo filmes e séries em inglês legendados, você está fazendo uma imersão na língua. Você está convivendo com a língua. Você está literalmente trabalhando o seu listening. Você já está começando a associar algumas palavras que as pessoas falam na série e quando você está lendo nas legendas. Então, por favor, sempre assistam filmes legendados, filmes e séries. E vamos para a quinta dica. Leia muito em inglês. Os benefícios da leitura são inúmeros. E quando você começa a ler inglês, você começa a pegar mais vocabulário, porque você necessita saber o que é que o livro, ou o texto, ou o conto, ou o ensaio está falando. Você precisa traduzir algumas frases, você precisa traduzir algumas palavras às vezes. Então, quando você está lendo em inglês, você está trabalhando o seu vocabulário, você está trabalhando o seu reading, que é o lendo, e você também está trabalhando o seu speaking, que é uma coisa também fundamental para quem quer aprender inglês. Então, gente, vamos para a sexta dica de inglês. A gramática não vai te fazer ser fluente no inglês. A lógica tá na pergunta: como é que a criança aprende a falar um ou mais idiomas? Eu tenho certeza que ela não vai pegar um livro de gramática e vai começar a ler o livro de gramática. Então é isso que eu tenho que falar? Então é desse jeito que eu construí essa frase? Nossa, que legal! Com certeza não é assim. A criança ela passa por um processo social onde ela vai absorver a linguagem. Ela vai estar condicionada ao meio social onde os falantes exercem a sua língua e ela vai, por meio dessa exposição social, começar a falar o idioma a partir de um processo de input e output. O que é o input? O input é quando a pessoa ela está
está absorvendo a língua, quando ela está escutando e internalizando a língua. O output é quando a pessoa ela começa a falar a língua, botar todos os seus conhecimentos linguísticos à prática. E é isso que acontece quando a gente vai aprender uma língua nova. Quando a gente está no processo de input, a gente precisa ser exposto à língua. A gente precisa ser exposto a um contexto social onde aquela língua seja falada frequentemente. Mas, Breno, como é que eu vou fazer isso? Você pode fazer isso de várias formas. Como eu já falei, você pode ler livros, ensaios, artigos, vocês podem ler contos, vocês podem fazer inúmeras coisas para praticar o reading. Vocês também podem ver muitos vídeos no YouTube, porque no YouTube tem diversos canais que falam de inglês. Vocês podem procurar filmes que estão em inglês, legendados, é claro. Vocês podem procurar séries que vocês gostam em inglês. O escutar, o se emerger dentro da língua é muito importante. Mas qual é o papel da gramática dentro de uma língua? A gramática, ela é como se fosse uma auxiliar. É como se a gramática ela tentasse explicar a língua. Só que a língua tem diversas variações, diversos elementos que a gramática ela não consegue cobrir. Mas se as pessoas literalmente forem levar a gramática muito a sério, a língua ela não vai ter um sentido, porque a língua ela é viva, ela sempre está em modificação, e essa modificação ela é positiva. A língua ela não perde nada, a língua ela é um sistema que ele sempre está em modificação. Então a gente precisa entender que a gramática nem sempre vai explicar todos os aspectos da língua, mas a gramática também ela não deve ser descartada. Sim, devemos estudar gramática, mas nós precisamos fazer com que a língua tenha primazia sobre a gramática. Nós não podemos simplesmente descartar os contextos comunicativos e dar atenção só para a gramática, porque senão você não vai conseguir aprender inglês. Talvez um dia, mas isso vai demorar muito, porque o contexto comunicativo do falante ele é muito mais importante do que a gramática. A criança ela sempre aprende primeiro a falar e depois ela vai para a escola aprender. Nunca é ao contrário. Tem crianças que aprendem duas línguas de uma só vez. Pessoas como, por exemplo, em Vancouver, no Canadá, onde as pessoas de lá falam dois idiomas, que é o francês e o inglês. A criança ela vai crescer num contexto comunicativo bilíngue, e a partir disso ela vai conseguir desenvolver duas línguas, e para nenhuma dessas línguas ela precisou da gramática, beleza? Então vamos para a 7ª dica de hoje. Escutem muita música em inglês. Foi assim que eu comecei minha vida com inglês. A música foi o aspecto mais importante da minha vida para mim aprender inglês. Eu tenho uma amiga chamada Larissa e eu sempre fui criado em um contexto muito restrito. Eu nunca tive muitos amigos fora da minha escola. Aqui perto da minha casa tinham poucos amigos e geralmente a gente era criado da mesma forma, então não tinha muita diferença. E essa minha amiga, Larissa, ela morava perto da minha casa, mas ela estudava em um colégio diferente do meu. Então as amizades dela eram totalmente diferentes das minhas. O que aconteceu? Um belo dia, eu estava brincando com ela e uma outra amiga, e a amiga dela começou a cantar inglês. E eu achei aquilo muito bom, muito bonito. Então, a partir daquele momento eu falei, eu quero isso pra minha vida, eu quero cantar inglês. E aqui estou eu hoje. A música para me aprender inglês foi algo fundamental, porque me ajudou a desprender minha língua. Eu acho que a função da música é exatamente essa, fazer com que a pessoa desprenda a língua. E foi isso que aconteceu. Eu passei muitos anos só escutando música, não dando atenção para o real objetivo que eu tenho hoje, que é aprender inglês fluente. E por isso, eu perdi muitos anos da minha vida, por conta de eu só escutar música e cantar música. Aprender a cantar músicas em inglês é muito bom mesmo. Te dá vocabulário, desprende sua língua, são muitos benefícios.
Mas você não pode se prender só a escutar música, porque o contexto comunicativo é outro, da língua inglesa é outro. Você tem a sonoridade da música e você tem outra sonoridade que é a pessoa falando. Às vezes a música é lenta, às vezes a música é rápida, às vezes a música tem uma velocidade média. Já no contexto comunicativo real, onde os falantes estão se comunicando, geralmente são conversas rápidas, onde algumas palavras se emendam em outras, formando outros sons que com a música a gente não consegue perceber, entendeu? Então por isso que é muito importante aliar a música à leitura, ao assistir séries e filmes. Para aprender inglês com música, é importante que a pessoa ela cante a música, que ela tente cantar a música. No começo é um pouco complicado, mas ao decorrer do tempo você vai começando a pegar o jeito. E isso só vai melhorando, porque você começa a gostar disso, porque também no inglês existem os nossos tipos de música que a gente gosta. Então, vai se tornando agradável. Você vai aprendendo inglês como hobby, que no caso é você aprender inglês com música. Geralmente as músicas que você gosta. Eu utilizo um aplicativo chamado Letras, que ele está na Play Store. Não sei se tem para iOS, porque eu não utilizo esse sistema. Mas ele é muito bom. Ele geralmente é o primeiro aplicativo que eu instalo no meu celular quando eu formato. Então eu indico esse aplicativo para vocês. Ele é muito bom mesmo e me ajudou muito a aprender inglês. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós falamos sobre 7 dicas para você aprender inglês. A dica 1 foi: tenha foco. A dica 2 foi: acrescente o inglês ao seu dia a dia. A dica 3 foi: não tenha vergonha de falar. A dica 4 foi: nunca mais cometa a barbárie de assistir filmes e séries dublados. A dica 5 foi: leia muito inglês. A dica 6 foi: a gramática não vai fazer você aprender inglês. E a dica 7 foi: escutem músicas em inglês. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem com as pessoas que estão aprendendo inglês. Isso vai ajudar muito elas.